Quando o mar vermelho em minha vida impedir a travessia, quando a morte ameaçar invadir a terra prometida, por seu nome eu irei clamar. Quando as portas se fecharem para mim, quando a tranca eu não puder quebrar, gritarei por teu auxílio, meu Senhor. Tuas mãos irão me sustentar, me sustentar. Tu que abres as portas, tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também para mim. Tu que amas os fracos, tu que encontras os perdidos, tu que dissipas a morte, vem dissipá-la em mim, vem dissipá-la em mim, Senhor, vem dissipá-la em mim, vem dissipá-la em mim, Senhor, vem dissipá-la em mim. Ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, pelo poder do teu amor. Ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, ressuscita-me. Tu que abres as portas, tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também para mim. Tu que amas os fracos, tu que encontras os perdidos, tu que dissipas a morte, vem dissipá-la em mim, vem dissipá-la em mim, Senhor, vem dissipá-la em mim, vem dissipá-la em mim, Senhor, vem dissipá-la em mim. Ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, pelo poder do teu amor. Ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, ressuscita-me, Senhor. Muito boa noite. É pedindo essa ressurreição nossa de cada dia que hoje nós começamos o programa Direção Espiritual. Eu acho que é maravilhoso, né? Cada vez que nós temos a oportunidade de sair do coletivo e entrar na dimensão do particular. É muito saudável ao coração humano sair da condição de multidão e ser uma pessoa que é olhada nos olhos e é recebida de maneira particular. Eu acredito muito que Deus faça isso com a gente cada vez que nós entramos num estado de oração, cada vez que nós cruzamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, sinalizando o nosso desejo de audiência particular com Ele, Ele se coloca à nossa disposição para nos ouvir. E aí eu volto a dizer, a oração não é uma obrigação do cristão. A oração é um direito. Deixa de ser uma obrigação e passa a ser compreendida como um direito nosso. Eu tenho o direito de cruzar o sinal da cruz sobre mim e ser recebido em audiência particular por Deus. E ali contar a minha vida,
contar os meus segredos, os meus medos, as minhas alegrias, quais são as minhas ansiedades, quais são os meus fracassos, quais são as injustiças que cometi, que sofri, quais são os sonhos que eu vi ruir. Em audiência particular com Ele, contar a nossa vida. E pedir que aquilo que é sempre feito no coletivo, expresso na Sagrada Escritura, Ele que abriu mares para o povo de Israel ultrapassar, eu ter o direito de dizer isso. Então, Senhor, já que o Senhor abriu os mares, abriu o mar vermelho, para que pudesse passar o povo que estava fugindo da escravidão, abre também para mim. Eu que também preciso passar e vencer os mares das minhas escravidões. Na metáfora do Mar Vermelho, nós podemos colocar tudo aquilo que nos escraviza. O povo de Israel estava fugindo de todo o poder opressor do faraó. Estava fugindo da falta de identidade, né? Porque a gente sabe que na escravidão, o povo não podia nem rezar. Eles choravam. Se você tem os salmos, se você lê os salmos do exílio, você vai ver que são salmos de tristeza. O povo estava proibido de manifestar a fé. Isso é escravidão, né? Quando você é negado e quando você não tem o direito de escutar a música que você gosta, que faz bem ao seu coração. E a oração, essa audiência que Ele coloca de maneira particular diante do Senhor, lhe dá o direito de pedir isso. Senhor, aquilo que o Senhor fez ao povo de Israel, faça, Senhor, também na minha vida. Que a mesma ressurreição que o Senhor realizou na vida de Lázaro, que o Senhor realize hoje na minha vida também. É honesto reconhecer que todos nós morremos antes da hora, por causa da vida que levamos. Eu não falo da vida biológica, porque morrer, todo dia a gente está morrendo. Nasceu, já começou a morrer. Parece dramático, né? Mas a criança que entra no mundo, ela está ganhando a vida, mas ela está perdendo um dia. Se ela tem 2 dias, já são 2 dias a menos de vida. Se ela tem 2 meses, já são 2 meses a menos de vida. Isso não pode nos desesperar, né? Mas eu falo da outra morte, que pode acontecer dentro de nós, mesmo quando o corpo está cheio de vitalidade, e você identifica que apesar da vitalidade do corpo, o espírito já está empobrecido demais, mergulhado em misérias, mergulhado no que há de mais rasteiro. Mergulhado não, né? Porque se é rasteiro, não dá nem para mergulhar, né? Nessa cultura que nos nivela tão por baixo, meu Deus. Eu estou escrevendo um livro novo, e nesse livro eu tenho 2 personagens que dialogam num determinado momento sobre isso. Como é que nós buscamos a ressurreição diariamente? E uma das mulheres diz à outra: o meu pai me ensinou que todos os dias nós precisamos buscar a ressurreição através de algo que nos faz bem ao coração. E ela contava para a amiga que Deus buscava a ressurreição através das músicas de Bach. Que quando ele escutava uma sinfonia, era como se a vida que ele havia perdido naquele dia fosse restituída pela beleza daquela sinfonia que ele ouvia. Eu também busco a ressurreição naquilo que eu amo. Quando leio um poema onde eu reconheço que minha alma nele está expressa. Tão bom, né? Quando você se depara com um texto que lhe restitui, que parece que devolve aquilo que a vida arrancou de você. É tão natural a gente ser arrancado de nós. Às vezes o outro, com uma atitude grosseira, nos arranca de nós. Às vezes o outro, com a sua traição, nos arranca de nós, nos retira da centralidade, né? E eu preciso descobrir o que me devolve.
O que me ajuda a assumir essa postura centrada? O que nesse contexto de tanta morte me proporciona a experiência de reviver? É fácil a gente morrer sem saber que está morrendo. Basta você não refletir. Basta você não colocar a vida como se fosse um jogo de cartas todos os dias à noite em cima dessa mesa. Esta mesa imaginária onde você joga. A vida é jogo. O tempo todo eu estou fazendo escolha, qual é a carta que eu trago, qual é a carta que eu descarto, qual é a canastra que eu resolvo fazer, né? O que eu coloco ao lado, o que eu vou ajuntando. E ao colocar-se diante do Senhor em audiência particular, você pede o dom de reativar a sua ressurreição, de nunca se esquecer de renascer diariamente, para que você continue dando conta da vida, para que você continue dando conta de ser quem você é. Esse é o maior desafio, minha gente, e esse é o primeiro sucesso que nós precisamos desejar na vida: ser bem quem a gente é, explorar com honestidade as nossas possibilidades, considerando todos os limites que fazem parte da nossa vida, agarrar-se nessa corda que se chama misericórdia divina, agarrar-se firmemente nessa corda que se chama graça de Deus na nossa história, a nos ajudar a domar os nossos excessos, os nossos defeitos, e receber essa ressurreição nossa de cada dia. Tu que abres as portas, tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também para mim. Tu que amas os fracos, tu que encontras os perdidos, tu que dissipas a morte, vem dissipá-la em mim. Se ele encontra o fraco, então me encontra também, porque eu sou fraco, né? Se Jesus encontrava e fazia questão de identificar no meio da multidão os mais necessitados, sabe, eu fico pensando como eu preciso aprender a ser como Jesus assim. E renovo o meu amor por Ele cada vez que me deparo com essa verdade, que ao andar no meio da multidão, Ele tinha predileção pelos mais miseráveis. Que ao andar no meio de uma multidão, Ele era capaz de perceber quem realmente precisava dele. Quem não estava ali só para cumprir um papel ou para bajulá-lo. Identificar no meio de tanta gente que faz barulho, aquele que mais necessita do seu silêncio e da sua presença. Se Ele ama o fraco, ama também a mim e a você. Se Ele encontra quem está perdido, como encontrou Madalena, como encontrou Zaqueu, como encontrou João, se Ele tem facilidade de reconhecer quem está necessitado de reencontrar o caminho, Ele pode fazer esse milagre sim na nossa vida. Por isso ninguém deve ser olhado com desprezo. Ninguém. Por isso nós não temos o direito de olhar para ninguém, menosprezando ou considerando o outro inferior a nós. Porque aquele que está mais perdido e que muitas vezes pode nos envergonhar, é o que realmente está sendo tocado e necessitado. É interessante pensar isso. Que o mais carente é aquele a quem Deus mais necessita. E Deus vai chegar ao coração daquele que está mais necessitado através de nós, que precisamos ter essa sensibilidade cristã. E aqui eu volto a uma fala que não me canso de dizer, que a postura cristã, ela não nasce na hipocrisia,
não nasce na mentira. A postura cristã, ela nasce na verdade. E só na verdade nós podemos ser cristãos. Porque nós vamos olhar para o outro sem os preconceitos que são tão próprios do nosso coração, sem os sentimentos que são mesquinhos e que são tão próprios dos nossos olhos. Porque você já foi vítima disso, eu já. E nós não temos o direito de fazer vítimas dos outros que estão ao nosso redor. O pseudo-cristianismo, o falso cristianismo, aquele que se alimenta de aparências, não, a igreja não precisa disso. Cristo não precisa do pseudo-cristianismo no mundo, que ele só faz mal. Ouso dizer que ele faz muito mais mal do que o ateísmo. Porque o ateu ainda está sendo honesto. Eu não acredito em Deus. Mas quando nós dizemos que acreditamos em Deus, mas não somos capazes de viver como tal, nós estamos pecando contra o Espírito Santo, né? Porque estamos atentando contra a ação santificadora do que o mundo pode ler como presença de Cristo na história, que nós dizemos e que somos. Mas podemos ficar maculados porque nos falta essa inteireza e essa verdade. Mas não precisa ser assim. Deus encontra os fracos, Deus ama os fracos, Deus encontra os perdidos. Então o que a gente precisa fazer é ficar em audiência particular com Ele, reconhecer todas essas misérias e sair dessa audiência renovados e desejosos de fazer uma nova história acontecer. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me pelo poder do seu amor. É o amor de Deus que nos ressuscita diariamente. Quando você sabe que Deus é capaz de compreender todas as misérias do seu coração e que você não tem o direito de automutilar-se por isso, que a postura mais saudável diante do erro é reconhecer esse erro e dar um passo na direção do acerto. É assim que nós testemunhamos o amor de Deus por nós, porque o amor é movimento. O amor nos motiva o tempo todo a gente não ficar estacionado, mas sempre ir além. Dar um passo na direção do inesperado caminho, porque o amor é sempre um caminho inesperado, porque ele sempre vai nos surpreender. Ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, pelo poder do teu amor. Ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me. Repita o refrão comigo aí, na sua casa. Ressuscita-me, Senhor. Todos nós necessitamos dessa ressurreição. Eu não sei o que é que na sua vida hoje pode significar morte. Pode ser que seja a morte mesmo de alguém que você ama, que retirou a alegria do seu coração. Pode ser que seja uma decepção que esteja aí doendo tanto no coração. Pede a Deus hoje que venha lhe ressuscitar. Peça a Deus hoje que venha lhe ajudar a atravessar esse mar que está ameaçando invadir a sua terra prometida. Não permita que sua terra prometida seja invadida. Não permita que sua terra prometida, o lugar que Deus lhe entregou um dia, porque lhe foi feita uma promessa feita aos pais da sua fé, que hoje você desfruta. Essa terra prometida é o cristianismo, é a oportunidade de você ser livre, de testemunhar o Cristo. Isso é a nossa terra prometida hoje. Mas muitas vezes essa terra prometida está ameaçada pelas forças de um mundo altamente diabólico.
que implanta no nosso coração todos os dias uma semente de morte, que nos chega pelos olhos, que nos chega pelo ouvido, e que ao tomar conta do nosso coração, impede de que venha crescer dentro de nós os frutos que realmente nós deveremos fazer florescer. Expulsa tudo aquilo que possa ser nocivo à sua vida. Não permita que cresça no seu coração qualquer semente que venha provocar um processo de morte em você. Ah, Padre, eu estou tão sofrido porque eu fui traído, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não permita. Não jogue água nessa semente. Não jogue água nos seus olhos, não jogue água nos seus ressentimentos. Não jogue água nos seus pessimismos. Deixe que morram secos todos os sentimentos que possam ser contrários àquilo que Deus quer para você. E creia, em audiência particular, sendo recebido por Ele, que tudo sabe do seu coração, você ter a possibilidade de receber dele uma palavra, uma orientação, que possa encaminhar o seu coração para um novo tempo, porque isso é possível. A nossa fé nos garante isso. Nós somos filhos de uma promessa, nós somos frutos dessa promessa, que se cumpre diariamente na vida da igreja. É a presença do Cristo nos redimindo de todas as nossas fraquezas, nos entregando a oportunidade de um novo tempo, de uma nova sociedade que Jesus chamava de reino de Deus. É o reino dos céus, é o reino divino que já começa aqui. Ele é a esperança eterna para depois da morte, mas Deus nos ensina, através de Jesus, que o reino dos céus começa aqui. Quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos cultivamos, quando nós expulsamos do nosso coração tudo aquilo que possa impedir que os valores do reino ganhem espaço no mundo através de nós. Tu que abres as portas, tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também para mim. Tu que amas os fracos, tu que encontras os perdidos, tu que dissipas a morte, vem dissipá-la em mim. Hoje o programa Direção Espiritual quer dissipar todos aqueles entraves que porventura estejam no nosso coração. Pela reflexão da palavra, pela oração, hoje esse primeiro bloco foi praticamente um momento de oração. Nós somos tão necessitados, de ficar nessa presença de Deus e de refletir a nossa vida à luz dessa presença. Porque nós precisamos. É só na presença do Senhor que nós temos condições de tomar posse dessa ressurreição, que é preparada diariamente para mim e para você. Ligue para nós, participe do nosso programa ou escreva no endereço que está aparecendo aí. O programa Direção Espiritual é um programa que acontece a partir da partilha de vida de tantas pessoas que nos acompanham. É aqui que nós refletimos as situações que nos impedem de avançar, é aqui que nós refletimos os milagres que acontecem na nossa vida por força do nosso empenho e da graça de Deus. Esse é um programa onde a gente tem a oportunidade de refletir a vida que vivemos, mas sobretudo a vida que queremos viver. Boa noite, seu Cristian. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Eu quero agradecer
o carinho das pessoas que no último sábado compareceram na Bienal do Livro em São Paulo, onde eu estava lançando o livro Orfandades, O Destino das Ausências. Quero agradecer tantas pessoas que com tanto carinho foram lá prestigiar o lançamento do livro e também as pessoas que estão dando um retorno sobre o livro. É muito bom, acho que todo autor gostaria, né, de ter a oportunidade de ouvir o que o autor, o que o leitor experimentou do livro que a gente escreveu. E o Cristian aqui no intervalo, isso é bom a gente partilhar de vez em quando, me fez uma pergunta. Ele falou assim: padre, por que nos últimos livros o senhor coloca Padre Fábio de Mello e nos outros não? Vou contar uma história para vocês. Quando eu fui publicar o meu livro Quem Me Roubou de Mim, antes disso eu já tinha lançado um pequeno livro que chama Tempos, Saudades e Esquecimentos, pelas Paulinas. E quando eu fui lançar esse livro nas Paulinas, há 10 anos atrás, eu escutei da irmã que era a diretora. Na época ela falou assim: olha, não é bom a gente colocar padre, porque o mercado editorial tem muito preconceito quando se trata de um religioso escrevendo. Eles acham que a gente só vai escrever para um público muito restrito. Então, desde então que eu comecei a publicar os meus livros, a gente nunca colocou o padre na frente. O livro Quem Me Roubou de Mim, que foi um livro que nós lançamos pela Canção Nova, foi o primeiro livro meu que entrou na lista dos mais vendidos no Brasil. Pra você ter uma ideia, esse livro já vendeu quase 1 milhão de cópias. E ele ficou na lista, né, daquela revista famosa, quase 70 semanas, entre segundo e terceiro lugar. Então foi um livro que, na verdade, eles consideram um best-seller pelo tanto que vendeu. E até então eu não podia colocar padre também, porque ainda existia o preconceito naquele mercado editorial, que também a Canção Nova na época me aconselhou: não vamos colocar, porque nós vamos tentar fazer esse livro entrar no mercado nas grandes livrarias. E você deve se lembrar que eu falava para você: olha, eu sei que você prestigia a livraria católica, mas vamos fazer de tudo para nós comprarmos os nossos livros religiosos nas livrarias dos aeroportos, nas grandes livrarias do shopping, ainda que eles não tenham o nosso livro lá. Vai lá e pede. E se nós somos muitos a pedir, eles vão ficar incomodados. Quem são essas pessoas? Quem são esses autores? Vá lá, peça livros do Márcio Mendes, peça livro do Padre Joãozinho. E com isso, minha gente, aconteceu uma grande mudança, que foi justamente a abertura do mercado editorial para nós cristãos. Os evangélicos já experimentavam isso, mas nós católicos até então não. Eu experimentei isso quando lancei o livro Quem Me Roubou de Mim, e o mercado editorial secular se interessou em vender esse livro, que foi um grande acontecimento para todos nós aqui na Canção Nova. E depois disso, a gente estava comentando com o Christian, né? O Padre Marcelo, que já tem mais de ano que ele está como o mais vendido do Brasil. Um livro católico que fala sobre o amor de Deus. E nós, com todos os nossos livros, eu, Padre Joãozinho, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Juarez, Padre Evaldo Trevisan, que são padres que ganharam o mercado e que hoje as editoras querem publicar o que a gente escreve. Então hoje a gente já tem o direito de colocar padre nas nossas capas, sem que isso seja um empecilho para que o nosso trabalho esteja à disposição de tantas pessoas. É uma vitória que hoje no intervalo a gente conversando, eu senti o desejo de partilhar com vocês, e isso é graças a vocês que prestigiam o nosso trabalho. Eu particularmente penso que, como escritor, é uma das maneiras mais eficazes que eu tenho de poder evangelizar. Eu acho que a literatura, ela demora no coração da gente, ela ajuda a moldar uma nova maneira de pensar, e é o que a gente quer como evangelizador. Eu sou muito feliz, sou muito grato por ter o espaço que hoje eu tenho, por fazer o que eu faço e, sobretudo, porque você está comigo me dando essa oportunidade. Vamos atender o Twitter hoje, viu? Já que nós estamos ao vivo, né? Você que me acompanha é @PE Fábio de Mello. @PE Fábio de Mello é o meu endereço no Twitter. O Janderson Neves escreve assim: Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas
e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos. Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Que nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente. Já observou que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa, deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto. Eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil? É. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar tanto. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele. A Ernestina Mendes Alquemin, de Brasília, está dizendo: Padre Fábio, quero saber se existe mesmo possessão demoníaca sobre uma criança. Como a família deve agir? Bem, essa questão de possessão demoníaca, primeiro que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né? Às vezes, a maioria das crianças estão dominadas pelo demônio da desobediência, não é? Não é, professora? Esse demônio é perigoso. Quando você vê que a criança está ficando absolutamente egoísta, ela não é capaz de se dividir, mas a gente sabe que isso faz parte da vida e a gente tem que correr atrás para que isso não aconteça dentro da nossa casa. Volto ao assunto.
A possessão demoníaca é toda vez que nós identificamos que aquela pessoa, ela tem tanta brecha espiritual para o mal, que o mal acaba tomando a regência de sua história, de sua vida, de seu corpo, no caso, né? Ela fica possessa. Eu nunca vi um caso assim. Já vi histórias de pessoas assombradas pelo mal ou visitadas pelas forças do maligno, mas graças a Deus nunca tive o contato com alguém vivendo uma possessão. Padre Giovanni do Rio de Janeiro, que é um grande amigo meu, embora eu tenha pouco contato com ele, eu o considero um grande amigo, porque eu sei que é um homem que me ama, que me respeita, que tem um carinho muito grande pelo meu ministério, então eu considero isso um amigo. Ele trabalha com esse tipo de acompanhamento e já ouvi dando testemunhos de situações assim mesmo, onde você percebe, onde ele identifica pelo próprio ministério dele, de ser um padre exorcista, de ter pessoas que estão realmente, é como se fossem totalmente tomadas pelo mal. A maldade já está tão entranhada que ali você identifica como um caso de possessão demoníaca. Não é meu caso, não é minha especialidade. O que eu sei, minha gente, é que nós precisamos expulsar diariamente o diabo da nossa vida, da nossa história. Como é que o diabo entra na nossa vida? Ele entra através do nosso pensamento, né? Ele entra através dos sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Ele entra através de injustiças que cometemos. De tudo aquilo que é rasteiro, porque o diabo gosta do que é rasteiro. E nós nascemos para o alto, né? Nós nascemos para as coisas nobres. Existem músicas diabolizadas? Sim. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão mostrando a violência nos bailes onde prevalece, enfim, aquela promiscuidade que a gente sabe que está muito atrelada a um estilo musical, a uma letra que agride a dignidade humana. Isso toca no rádio, isso toca na televisão. Aí o apresentador de TV que resolve levar essa música para o seu programa está corroborando para que isso seja divulgado. O locutor que toca essa música, o diretor de programação da rádio tal, que inclui essa música, que tem uma carga muito grande de maldade, enfim, de palavras que agridem a dignidade humana, estão contribuindo para o crescimento dessa situação que vai gerar violência, que vai gerar o crime, né? Quantas vezes eu já atendi situações assim, em que você tinha uma tragédia que estava ligada a pequenas permissões. A grande tragédia aconteceu porque pequenos descuidos foram tomados. Igual eu, por exemplo, eu escuto muito pouco rádio. E quando escuto, eu seleciono demais a rádio que eu vou ouvir, porque eu considero que meu ouvido não é um pinico para eu ficar ouvindo qualquer coisa. Eu não vou permitir que uma música ruim tome conta da minha casa. Quem mora lá, quem convive comigo sabe que até mesmo esses filmes muito violentos, esses noticiários que exploram o tempo todo a violência, que mostra o corpo sangrando, a família chorando em cima do defunto que está sendo... pelo amor de Deus, na minha casa, eu não assisto isso e proíbo terminantemente que se assista no momento que nós estamos almoçando, que nós estamos comendo, qualquer coisa que venha perturbar a minha paz. Isso não é viver alienado. Eu coloco um filtro, porque isso é muito diabólico. Se às 7 da manhã eu já estou vendo um noticiário que se torcer sai sangue, eu corro o risco de condicionar o meu coração àquela violência e àquele lixo que está sendo julgado, vem morar dentro de mim. Aí de repente eu estou triste, não sei porquê, eu estou desanimado, não sei porquê, fruto de tudo aquilo que eu permito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a música que a gente escuta, com a notícia que a gente resolve trazer para dentro de nós, com a programação televisiva que nós vamos permitir que seja passada na nossa casa, porque tudo isso tem células diabólicas, é igual câncer. Dizem os especialistas que todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Você sabia disso?
ruim de ouvir, mas é verdade. Todos os dias o nosso organismo produz células cancerígenas. Mas os próprios soldadinhos da imunidade, o que eles fazem? Jogam fora, matam essas células e não permitem que elas se desenvolvam. Aí que está a grande questão. Se você está passando por um processo de baixa imunidade, por que câncer está muito associado a processo depressivo? Às vezes uma tristeza muito profunda, uma desilusão muito profunda, que arrasou aquela pessoa. Baixa a imunidade, tristeza baixa a imunidade da gente. Notícia ruim baixa a imunidade da gente. Música ruim baixa a imunidade da gente. Os maus, né? Os males, os maus também, mas os males do mundo baixam a nossa imunidade. Então, quando o organismo está com baixa imunidade, aquelas células não conseguem, as células boas não matam as cancerígenas, o que acontece? Cresce o tumor. E esse tumor vai julgando notícia para o corpo, que chama-se metástase. Ele vai julgando células cancerígenas pelo corpo. Sabe, minha gente, eu não posso estar sendo dramático, mas eu acredito que a mesma coisa acontece no campo espiritual. Vamos dizer que células cancerígenas são células diabólicas, que nos vêm através de uma palavra, que nos vêm através de uma música, de um comportamento, que a gente vai assimilando. E porque temos baixa imunidade espiritual, né? Porque isso, infelizmente, na vida moderna, nós não temos muito tempo para oração, nós não temos tempo para reflexão, nós não temos tempo para o silêncio, a nossa vida é corrida demais, Deus vai sendo expulso aos poucos da nossa vida, o que vai acontecendo? Nós vamos tendo baixa imunidade espiritual, o diabo vai crescendo dentro de nós. E de repente a gente é capaz de atos tão diabólicos, nós somos capazes de assassinar o nosso irmão, porque ele está servindo como um empecilho para a gente alcançar o que a gente quer. A inveja, nós pregamos isso aqui domingo, como a inveja é um sentimento diabólico, porque às vezes, por causa da inveja e do ciúme que a gente sente do outro, a gente é capaz de criar uma máscara diabólica para o outro, mas ela está em nós. Só que nos falta honestidade para reconhecer. Então, se eu permito que pequenas células diabólicas tomem conta do meu coração e eu estou em baixa imunidade espiritual, porque está faltando Deus na minha vida, ou está faltando aquilo que me ressuscita, né? Aí eu vou ficando diabolizado. A possessão é isso. Ainda que a gente não urre, como naqueles filmes que a gente vê, ou vomite aquele abacate na cara dos outros, né? Mas às vezes a gente vomita coisa pior, né? Vomita palavras horrorosas, né? Vomita ofensas. Julgamos sobre o outro aquele caldo verde de ofensas, né? Deus me livre. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Agora, nos casos extremos de possessão, chama o padre Giovanni lá no Rio, viu? Porque eu não sei cuidar disso. Agora, eu faço de tudo e prego o tempo todo. O diabo não mora em corações sinceros. Porque o coração sincero, ele é capaz de reconhecer diariamente quais são as células diabólicas que estão em nós. Seria tão melhor, minha gente, se a gente tivesse essa honestidade todos os dias. É o bendito exame de consciência que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ela fazia deitar, a gente fechava os olhos assim, sentado na cama. Está na hora do exame de consciência, ela falava. Eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era exame, nem sabia o que era consciência. Eram duas palavras esquisitas. Eu acho que se perguntasse minha mãe também, ela não sabia não. De qualquer maneira ela usava. Vamos fazer o exame de consciência. Aí eu sentava na cama, fecha os olhos. Fez o exame de consciência? Eu falei, fiz. Até que um dia alguém me ensinou que o exame de consciência era a gente rever todas as ações do dia e descobrir qual ação foi ruim. E a minha mãe é muito sábia nesse aspecto. Ela nunca permitia, quando ela via alguma coisa de errado, que a gente tenha feito,
ela corrigia a gente na hora. Eu me lembro, eu era muito pequeno, meu irmão era um pouco maior que eu, mais velho que eu, o Geraldo. Um dia o Geraldo apareceu com um carrinho que não era dele lá em casa. E aí minha mãe falou para ele assim: Geraldo, onde você arrumou esse carrinho? Aí eu falei assim: eu achei. Geraldo, onde foi que você achou esse carrinho? Eu achei ali. Pois então você vai me levar lá e vai me mostrar onde foi que você achou esse carrinho. Aí no meio do caminho ele foi ficando apertado. Aí eu falei: não, sabe o que é? É que na verdade ele estava ali, dentro daquele portão ali. Aí eu peguei e levei para brincar um pouquinho. Ela falou assim: pois então você vai bater na porta. Isso ela com ele, né? Nós vamos lá, você vai bater na porta, vai chamar o dono da casa, vai devolver e pedir desculpa porque você fez isso. Que não é certo você pegar o que é do outro. Aí meu irmão, morto de vergonha, fez o que minha mãe pediu. Mas o que eu acho bonito da minha mãe, sabe o que é? É assumir a vergonha com ele, não é? É segurar na mão dele naquele momento, não o deixou desamparado. Ela segurou na mão dele e falou: vamos lá, vamos assumir juntos. Eu não fiz o erro, mas eu sou sua mãe e quero que você seja capaz de assumir isso. Naquele momento, minha gente, a minha mãe pode ter cortado pela raiz um ladrão. Não é assim que nascem ladrões? Quando nós permitimos roubar o mínimo do outro, um dia a gente pode ser capaz de roubar tudo. Então, num roubo aparentemente inocente, ali pode estar a célula do crime, que se não educado no momento certo, ele vai chegar na nossa vida. E é assim. O crime, os delitos, eles começam miudinhos. O diabólico começa miudinho em nós. É um sentimento mesquinho que você alimenta. É uma tranca de porta que você não quebra. É um ciúme que você guarda e que você desdobra em maldades. É uma desonestidade que você fica indiferente a ela. Pior, quando a gente se acostuma, né? Quando a gente se acostuma com o defeito. Quando a gente se acostuma em ser mal. E aí, o diabo vai tomando posse de nós. Quando nós nos acostumamos com tudo aquilo que é diabólico, que está no mundo disponível, nas estantes, nos meios de comunicação, e nós livremente trazemos para a nossa vida. Mas todo dia é dia de quebrar isso. Nós não estamos condenados a levar para a cama hoje as células cancerígenas que o diabo colocou em nós hoje. Faça aí seu exame de consciência como me ensinou a minha mãe. Quais foram os sentimentos que você alimentou hoje que não lhe fazem feliz? Quais foram os sentimentos que hoje você trouxe para o seu coração, que você sabe que ao invés de lhe trazer vida, eles lhe matam? E joga fora isso. Da mesma forma como nós enchemos o pulmão com um novo ar e expulsamos o que já foi usado e que está cheio de impurezas. A vida é assim. Criar essa imunidade espiritual que nos vem pelos encontros pessoais que fazemos com o Senhor. Nessa audiência particular que fazemos com Ele. Ainda que sejam nos últimos momentos do dia, antes de nos entregar ao agradável mundo da inconsciência que é o sono. Lá na cama, quando você já está tomado pelo sono, você ser capaz de cruzar o sinal da cruz sobre o seu rosto, sobre o seu peito, e dizer ao Senhor que você a Ele pertence. Que se por acaso hoje o diabo teve alguma chance com você, você gostaria que amanhã fosse diferente. Ele é o seu Senhor. E você não quer dividir o seu coração com o inimigo.
Você quer que seu coração seja inteiro do Senhor. E que Deus abençoe esse propósito. Que hoje, ao receber essa bênção, o Senhor possa lhe cobrir de coragem para quebrar todo o poder de morte que sobre você hoje possa existir. Derrame sua bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem. Muito obrigado pela companhia, se Deus quiser. Tu que abres as portas, tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também para mim. Tu que amas os fracos, tu que encontras os perdidos,